Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Bem-vindo ao podcast do Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, Eu sou Ilana Madeira, assessora de imprensa do Rio Ônibus. e te convidamos a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você à nossa cidade. O episódio de hoje vai ser um pouco diferente do formato que vocês estão acostumados a ouvir, porque aqui vamos falar da participação do Rio Ônibus em dois grandes eventos que movimentaram o setor. O Rio Innovation Week, maior conferência global de tecnologia e inovação, e o 38º Seminário Nacional da NTU, em Brasília, principal encontro sobre o setor de transporte público no país. Vamos contar um pouco dos bastidores, né, Ilana? Dos aprendizados e de como esses espaços reforçam o papel do Rio Ônibus na discussão sobre a mobilidade e o futuro do transporte coletivo. Ilana Madeira, para quem não está acostumado a vê-la aqui, ela já gravou como entrevistadora junto com Maria Clara Maturo, que está de férias hoje, por isso não participa do nosso programa, um dos episódios do podcast. O único que eu não participei, que foi com a ministra Aniele Franco, falando sobre o nosso projeto de combate ao racismo no transporte público. E atua aqui já há 2 anos em todas as nossas edições de podcast na produção e hoje nos dá mais uma vez o prazer de contar com ela aqui na banca, participando como entrevistada e entrevistadora, né, Ilana? Ia falar isso. Obrigada, Paulo, pelo convite. Você sempre incentivando a gente a participar, a botar as caras, por mais que a gente trabalhe nos bastidores de tudo. Estamos sempre trabalhando junto e vai ser um prazer te entrevistar e ser entrevistada por você também. Então, vamos começar então? Quem Vamos. começa? Eu vou começar. Então, vamos lá. Então, gente, vamos lá. Paulo, no Rio Innovation Week, o painel Cidades em Movimento, Desafios e Soluções para a Mobilidade Urbana do Futuro reuniu especialistas e lideranças do setor, levando o Rio Ônibus ao centro da discussão sobre o futuro da mobilidade urbana. Conta pra gente um pouco como é que foi participar desse debate com nomes tão relevantes e qual que é a importância de levar a visão do setor rodoviário para um evento com foco tão importante em inovação e tecnologia. Bom, Ilana, foi muito bom ter participado lá do Rio Innovation Week. Eu já sabia mais ou menos como era a dinâmica de funcionamento, mas nunca tinha participado. E o que eu achei bem interessante, antes de tocar até no nosso assunto, que foi a mobilidade urbana, é ver a quantidade de pessoas que participam, a quantidade de especialistas, de especialistas, né, em diversos temas participando ali, que não é só a questão da mobilidade ou a questão da inovação tecnológica. Tem muita gente ali falando de novas tecnologias, falando do agro, falando de questões de saúde, falando sobre comportamento, sobre questões sociais. Então, tem muita discussão, tendo a tecnologia permeando todos esses debates, mas eu achei que é um ambiente de profundo aprendizado. Embora nenhuma palestra a gente possa dizer, olha, essa aprofundou tal tema e tudo. Eu acho que eles mostram ali uma grande quantidade de temas diferentes. Se você for seguir tudo aquilo que foi falado de mobilidade, você realmente consegue ali assistir 8, 9, 10 horas de conversas sobre mobilidade com diversos atores aí do setor que trazem boas ideias. Mas eu acho que o bom do evento é conhecer gente, conhecer muita gente que está participando ali, encontrar muita gente que você já conhece e que já não via há um certo tempo, e de repente você esbarra entre um painel e outro, e principalmente te abrir os olhos para coisas que você geralmente no teu dia a dia não pensa muito. Então, a gente foi falar sobre mobilidade, aí eu saí de lá já com mais ideias sobre mobilidade, mas outras coisas que a gente pode trazer para a nossa discussão, porque a gente discute muito aqui no Rio Ônibus, não é só a questão do transporte público e da mobilidade, mas a questão da qualidade de vida na nossa cidade e nos grandes centros urbanos, daquilo que a gente pode formar. Então, foi uma experiência inicial para mim assim muito boa de poder participar do evento em si e principalmente de poder falar também. Então, a gente conversar com o William de Aquino, que é um mestre que eu tenho aí da minha vida toda, o tempo que eu estou em transporte, ele tem sido sempre uma referência minha com as ideias que ele traz, com as discussões, com o conhecimento técnico dele, é uma referência.
O João Costa, do Jornal O Globo, que mediou também, é um jovem aí que gosta de ônibus, é um excelente jornalista, é um cara que gosta de discutir o assunto, que está sempre atento ao que acontece na cidade, tudo isso. Então, ele sempre coloca a gente para pensar, provoca coisas. É aquele cara que diga, pô, tem um problema nessa linha, mas por que que tem? Então, é um jornalista que ele não quer saber só do fato, ele procura entender toda a dinâmica, tudo que está envolvido para gerar aquele fato, aquele problema, muitas vezes. A Emanuele Casimiro também, do Stamob, que é uma empresa que tem uma parceria com a gente aqui, trazendo soluções tecnológicas de como que a gente pode ter contato com o cliente, então, eles voltados para o cliente do transporte. Então, a gente poder juntar os três para falar sobre o assunto, mediados pelo João, foi muito interessante. E debater a mobilidade é uma coisa que a gente faz aqui todos os dias, a gente faz aqui na nossa equipe internamente, a gente conversa com a academia, conversa com outras empresas, conversa com a sociedade civil organizada, então a gente está sempre trazendo esse debate. Então, foi uma oportunidade boa. Pena que durou pouco, foram 45 minutos de Sim. conversa com 4 pessoas falando, deu 10 minutos aí no máximo para cada um. Mas cada um pôde colocar nesse curto espaço de tempo as suas ideias, pôde aprender com os outros. O William colocou, eu mais pessimista, ele Uhum. um otimista, como ele disse, um otimista inveterado ali. Ele trouxe coisas que me colocaram para pensar, né? Se o William está acreditando, eu acho que eu acredito também. Então, acho que foi muito bom. A gente entrou no evento, estava o prefeito saindo, junto Sim. com o vice-prefeito, participaram também. Então, eu acho que foi muito bom a gente poder levar um pouco das nossas ideias e ver que tem muito mais gente envolvida nesse grande debate. E muita gente jovem que será o futuro aí da nossa cidade, já desde Dedicado ao assunto é, também, se né? dedicada, querendo saber, querendo entender. Então, eu achei muito bom para a gente e a participação do Rio Ônibus num evento desse daí para a gente é fundamental. A gente sai daquela caixinha que a gente vive aqui do dia a dia e vai para fora buscar inteligência, levar os nossos problemas, as nossas dores e aprender e trazer gente é, mobilizada em procurar soluções para a cidade que acabam nos atendendo também diretamente. Eu acho que o Rio Innovation Week, principalmente, é um evento muito de conexão, né? Você consegue trocar e se conectar com outras pessoas que, às vezes, você nem sabe que pode pensar igual, ou então que tem uma solução para o seu problema, mas só que a pessoa não sabe qual é o seu problema. E isso que é muito interessante. Para a próxima pergunta, Paula, a gente vai falar um pouquinho sobre o que foi discutido no painel. Vocês falaram um pouco sobre as soluções para uma mobilidade mais eficiente e integrada. Na sua visão, como é que a inovação e a troca com as outras instituições podem ajudar o Rio Ônibus a evoluir como um agente de transformação na cidade? Falando mais sobre essa questão de mobilidade, exatamente desse transporte mais humano, mais digno, que a gente fala sempre também aqui. Sim, é o Rio Ônibus, né? É o sindicato das empresas de ônibus da cidade do Rio de Janeiro. E aí as empresas de ônibus, elas sempre funcionaram de forma realmente muito fechada. Era uma gestão voltada para o negócio. Então, olha, o nosso negócio aqui é operar as linhas de ônibus da cidade. Não havia por muito tempo uma preocupação mais voltada para o cliente. Então, olha, nós somos contratados para ter essas linhas aqui operando, então os 4 consórcios aqui operam. Hoje nós são 28 empresas dentro de 4 consórcios com 4 mil ônibus rodando aí os ônibus da cidade. Então, qual era a nossa preocupação? Era colocar os ônibus na rua no horário certo ali, que foi combinado, e era uma cidade mais tranquila, até acho que tinha menos problemas de mobilidade, tinha menos questão de motocicletas andando para lá e para cá com os aplicativos de moto, com, com o motofrete, moto isso, moto aquilo. Então a gente hoje tem um problema grave com as motocicletas, a questão dos aplicativos, tudo isso. Então a gente vivia fechado nessa caixa aqui. Então, de 4, 5 anos para cá, a gente começou a discutir, olha, qual a minha função de empresa de ônibus dentro da cidade? Ah, eu integro um sistema de transporte público. Tudo bem, mas esse transporte, ele vive isolado? Não, ele faz parte do problema da mobilidade da cidade. E a mobilidade é determinante para a qualidade de vida da cidade do Rio de Janeiro, não só da cidade, mas de toda a metrópole, toda essa região metropolitana, os outros municípios que são colados aí
com o Rio de Janeiro. Então, o que a gente vem fazendo aqui, e o Rio Innovation Week foi muito bom para isso. A gente começou a discutir com outros atores interessados, não é só o empresário e os seus colaboradores, que era o núcleo inicial, e depois os clientes que a gente foi envolvendo. Mas aí vem o poder concedente, vem a Associação Comercial do Rio de Janeiro, a Associação de Supermercados, a Firjan, vem as associações de moradores, vem as entidades que estudam aí a questão da mobilidade, vem a academia. Então, a gente extrapolou o universo em que a gente vivia para procurar entender qual o papel das empresas de ônibus dentro de todo esse conjunto de atividades, de ações, de agentes que fazem a cidade acontecer. Então, na hora que a gente tem um evento desse, que a gente pode ir para fora, buscar conhecimento e levar, justamente, até repetindo o que eu falei na primeira pergunta, quais os nossos problemas, quais as nossas dores, e principalmente saber qual é a expectativa dos outros em relação a gente. Porque ó, eu posso achar que eu estou fazendo determinada coisa que está atendendo bem, e na verdade não está. Então, eu acho que ele permite esse tipo de evento que o Rio Ônibus possa integrar esse grupo de discussão e tentar ser, junto com todas essas outras entidades, esses agentes, um dos agentes de transformação da cidade. E todos concordam que a cidade não está boa, que muita coisa deve ser feita para ela melhorar em termos de qualidade de vida para todos. Então, a partir daí, a gente tem que entender que cidade a gente quer, que mobilidade essa cidade precisa ter, qual o papel do transporte público dentro dessa mobilidade e qual o papel da empresa de ônibus. Então, ele serve para a gente identificar qual a nossa posição em toda essa máquina e a gente trabalhar para poder cumprir o nosso papel. Então, acho que ele é bom por causa disso. Sim. Entender que é tudo um ecossistema único que a gente é só uma parte dele também, né? Conseguir Exatamente. trazer outros tipos de soluções. Porque muita gente acha que as empresas são as culpadas. O ônibus chegar atrasado é culpa da empresa de ônibus. Tudo não. É um engarrafamento, é uma moto que teve um acidente, é uma Carro operação professor. policial, alguma coisa assim. Então a gente tem que ter um exemplo nosso, até fugindo um Sim. pouco aqui do coisa, é o contrato que a gente tem feito recentemente com a Polícia Militar. Sim. A gente sempre reclamou, olha, a gente precisa de apoio para a segurança dos ônibus, dos rodoviários. A Polícia Militar nos convidou para conversar e a gente ficou conhecendo muita coisa que a gente não conhecia da Sim. questão de segurança na cidade e eles também entendendo quais os nossos problemas. Então, a gente está partindo para buscar soluções. É isso. A gente tem que ter esses diálogos construtivos. E parte disso, eu acho que a gente também levar o que a gente faz de bom para Sim. fora. E aí é que eu te pergunto, como é que foi a nossa experiência de participar do seminário da NTU? Que nós fomos lá para apresentar um trabalho que nós fizemos aqui interno, que ganhou muita repercussão, e vocês foram apresentar isso para sistema de transporte do país Do inteiro. Brasil. Como é que foi isso? Foi muito, acho que foi muito especial, porque eu e Maria Clara, coordenadora da conta aqui do Rio Ônibus, que a gente trabalha há 2 anos já juntas, a gente foi fazer a apresentação do nosso plano de contingência de crise do Rio Ônibus, que foi criado junto com a Bauer, junto com a FSB, junto com a equipe do Rio Ônibus de comunicação. E o principal motivo dessa criação foi conseguir criar fluxos e processos de trabalho para gestões de crise que a gente vive aqui dentro do Rio Ônibus. A gente brinca sempre que é uma crise diária que a gente vive, a gente tem crises praticamente todos os dias, seja por ônibus utilizados em barricadas, seja por algum tipo de acidente, ou então alguma questão institucional que possa acontecer também com outros atores que lidam com o sindicato, com a mobilidade da cidade, e a partir disso a gente conseguiu padronizar. A gente fez níveis de criticidade, a gente conseguiu mapear o que a gente consegue resolver somente com você, que é o diretor de comunicação, o que você precisa passar para outros atores mais relevantes dentro do contexto do sindicato. Então, a partir disso, a gente conseguiu compilar tudo em um único projeto e apresentar lá no Colégio de Comunicação e Marketing da NTU. E foi muito importante porque a gente conseguiu fazer essa troca e essa conexão com outras áreas de comunicação de todo o Brasil. Então, tinha lá o pessoal do Sindicato do Aracaju, com a presidente, que é uma jornalista, e como que ela vê a comunicação hoje em dia,
porque muitas vezes você sabe, já está muitos anos no setor, a comunicação não é tão valorizada, né? Às vezes ela está ali no momento de que você precisa muito Precisou, dela. precisa. Deu uma crise, teve um Exatamente. acidente. Pô, chama o pessoal de E o primeiro comunicação. corte de gasto é o quê? Comunicação, área de marketing, tudo tira. Então, a gente conseguir trabalhar um pouco a relevância disso, mostrar qual é o nosso trabalho no dia a dia, porque a gente não fica só esperando dar uma crise para poder atuar. A gente faz muita coisa nos bastidores, muita coisa no offline para que prevenir essa crise, para que isso não aconteça, para a gente ter outros tipos de discussão. E poder trocar isso com a galera que está lá no Brasil, que é de outros lugares, de outros estados, que muitas vezes não vivem o mesmo cenário que a gente aqui no Rio de Janeiro, porque é um cenário muito à parte do resto do Brasil, mas a gente entende que tem muitas coisas similares, muitas coisas em comum. Então, fazer esse tipo de troca, poder apresentar lá, foi muito, muito importante para a gente poder crescer e trazer também um pouco do que eles estão fazendo lá para a gente poder mostrar o que a gente faz aqui para eles. E o presidente João Gouveia, do Rio Ônibus, ele pôde estar lá presente durante a nossa apresentação. E foi incrível, porque ele também pôde contribuir com diversos comentários de coisas que ele viveu durante a Supervia, quando ele trabalhava lá, trazendo um pouco esse olhar também dos trilhos, né? E não só do transporte por rodas. Então foi uma troca bem, bem interessante, bem construtiva. Sim. E o pessoal dos outros estados, então, dos outros sindicatos e federações, gostou, então? Olha, Eles distribuíram cópia do sim. trabalho lá para o A pessoal? gente tinha a princípio meia hora para poder falar, ficamos falando 1 hora e meia. Bom, De tão interessante que estava o assunto, porque a gente acabou apresentando um pouco do nosso plano e depois a gente só ficou debatendo mesmo com os outros colegas. Então, surgiram dúvidas, surgiram exemplos de coisas o que eles poderiam fazer, o que a gente fazia em determinadas situações. A gente via que em Porto Alegre, por exemplo, eles atuavam de uma forma diferente do que a gente atua aqui no Rio. E aí, fazer essa troca mesmo de poder fazer até uma autocrítica e um balanço do que como que as realidades mudam, como a gente vive, de certa forma, as mesmas coisas e como que a gente atua ou de formas muito semelhantes ou de formas diferentes. Teve até briga para ver quem é que ia ficar com o exemplar lá, depois a gente tem que mandar, inclusive, para o pessoal que não conseguiu receber, que a gente acabou levando poucos livros, né, do nosso sim. plano, que a gente não pensou que fosse dar essa Dá esse repercussão ibope todo, toda, essa audiência exatamente. toda. E a gente ficou muito feliz e muito contente, assim, de poder mostrar um pouco sobre o nosso trabalho, das pessoas se interessarem, né, a ponto da gente ficar lá discutindo, da gente ficar conversando, e delas também poderem utilizar um pouco do que a gente faz aqui e poder aplicar, claro, de acordo, né, com a demanda deles lá nos sindicatos que elas trabalham. Eu vou extrapolar um pouco da área da Sim, comunicação, porque vocês andaram pela feira que tinha lá também. andamos pela E tinha feira. outros debates também, tinha o colégio técnico, o colégio jurídico. Então, e vocês aqui participam mais da área de comunicação, mas especialmente aqui no nosso podcast, a gente fala muito sobre questões de mobilidade, questões tecnológicas do setor, tudo isso. Então, como que estava essa feira também? Vocês que foram para debater comunicação, mas andaram vendo. O que é que vocês viram assim, num evento como esse, assim como no Rio Innovation Week, que é mais troca de ideias, Sim. nesse que era voltado para o transporte? Deu para vocês aprenderem algumas coisas, para confirmarem tendências que a gente fala de eletromobilidade, de sistemas inteligentes? Sim. Como que foi isso para vocês? Eu acho que assuntos top 1, definitivamente que a gente conseguiu ver na feira e que a gente também pôde acompanhar nos painéis que tiveram durante os 2 dias que a gente esteve presente, foi a questão da tarifa zero, questão muito presente aqui no nosso debate, que agora começou a levantar muito mais essa questão, até aqui no Rio, mas que lá fora a gente também tem. Quais são os tipos de solução que a gente tem para a questão de tarifária no Brasil? Isso foi um debate que tiveram até 2 painéis sobre isso, falando muito também sobre essa parte de tecnologia, que é uma coisa que é muito junta com o Rio Innovation Week. Questão de IA, utilização de inteligência artificial para a gente conseguir melhorar fluxo de trabalho, para a gente conseguir identificar questões da mobilidade urbana, de visibilidade, é isso. Visibilidade. GPS, o pessoal do Citamob também estava lá falando um pouco sobre isso.
E questão de ônibus elétrico, né? Eletrificação, questão de sustentabilidade e meio ambiente. Eu acho que são tendências que a gente já reconhece aqui no Rio e que realmente estão no debate nacional. E foi muito bom a gente poder ver que a gente está muito por esse caminho, já conseguindo debater, já trazendo especialistas, pessoas técnicas que realmente saibam do assunto, para a gente poder, quem sabe, em algum momento, aderir, né? Essas novas tendências também. Sim. Então, boa. Sim, Para a gente já ir fechando aqui a nossa conversa, eu vou te fazer uma pergunta que você ia me eu vou te fazer, fazer. mas então, para nós dois Sim. comentarmos, então, qual a principal lição que o Rio Ônibus traz desses dois eventos, do Rio Innovation Week e do Seminário Nacional aí da NTU? Como que essas experiências podem fortalecer ainda mais o papel do nosso sindicato aqui diante dos desafios da mobilidade urbana no Rio? Eu acho que ficaram duas coisas muito fortes para mim no evento lá da NTU junto com o seminário. A gente conseguir estar sempre atento ao que está acontecendo no cenário ou da mobilidade, o que está acontecendo no setor, o que a gente consegue acompanhar, o que a gente ainda está um pouco tentando desenvolver. Eu acho que a gente vê que o setor não está parado. Ele está andando, ele está buscando, ele está querendo crescer, ele está querendo evoluir. E a partir disso, melhorar realmente a experiência do usuário, tentar entender qual é a melhor forma de se fazer uma mobilidade urbana no nosso país. E a outra lição, assim, que eu acho que isso fortalece muito o papel do sindicato é a gente ter o Rio Ônibus como protagonista dentro do debate, dentro desses grandes eventos de inovação, de futuro, de tecnologia. O Rio Ônibus é um sindicato que vai para frente, que escuta, que está atento. O nosso presidente sempre impulsiona a gente a dar saltos de patamar, a gente conseguir elevar o nosso nível de qualidade, de entrega de resultado. Então, acho que essas duas questões para mim ficaram muito claras e é algo que eu sempre vou trazer para a minha vida profissional também e, claro, para o nosso dia a dia aqui. E agora eu que te devolvo a pergunta, Paulo. Bom, primeiro que quero agradecer pela sua resposta, mas reclamar que você roubou já uma boa parte É, da minha resposta. Você já antecipou o que eu ia falar. Mas então eu vou falar sobre um número que a gente citou aqui, é o 38º Seminário da NTU. E a gente, quando ficar velho aqui no sistema, né, há bastante tempo, eu já estou aqui desde a fundação da NTU. Então, eu participei do primeiro, do segundo, do terceiro, quarto, quinto. Alguns eu não pude participar fisicamente, mas sempre li a respeito desse. Inclusive, eu não pude ir lá fisicamente, mas a gente acompanha hoje, tem facilidade de se acompanhar pela internet, sim. se tem toda a informação depois. Mas o que eu acho bacana dentro desse trabalho que a NTU desenvolve, focado para o nosso setor, e que o Rio Innovation Week também faz de uma certa forma para outros setores aí nos quais a gente está inserido, que fazer uma conexão dos diversos atores, mas principalmente de novas gerações. Eu participei lá da época da fundação do Colégio Técnico, da fundação do Colégio Jurídico, o Colégio de Comunicação e Marketing foi uma sugestão nossa, não sei quantos anos atrás, e eu me lembro das primeiras reuniões com Otávio Cunha participando, como presidente, doutor Eurico Galhardi, a gente está numa sala aqui gravando, tem os livros aqui atrás, troféus, então eu estou sentado aqui, vocês não estão vendo, mas um dia a gente vai fazer um podcast mostrando as fotos que a gente tem em volta, os livros, os diplomas e tudo. Então, esse ambiente aqui, a gente chama de museu aqui do Rio Ônibus. Ele tem o quê? Muito da nossa história. E eu participando hoje, a gente comentando aqui sobre o 38º seminário, eu me lembro do primeiro, do segundo, em que a gente ia para debater questões. Olha, a gente debatia no início, 30 anos atrás, a bilhetagem eletrônica. Sim. Era uma coisa que era uma novidade. Hoje, a bilhetagem é uma coisa que está em todos os sistemas. A gente debatia a questão da qualidade dos ônibus, a questão ambiental, eram as primeiras discussões quando tinha ônibus que era chamado de Maria Fumaça, que soltava Sim, fumaça preta. preta. Tinha ônibus apelidados de ônibus movido a lenha. Uhum. Entendeu? A gente hoje tem ônibus com a tecnologia Euro 6, está discutindo a eletromobilidade. A gente
falava de como aprimorar os sistemas de comunicação via Nextel, Uhum. via Teletrim, Fax. das empresas de ônibus. A gente utilizava o fax. Primeiros seminários, a internet era uma coisa que estava começando. Em uma empresa tinha e-mail, a gente fazia tudo por fax, Sim. por ligação, por correspondência, por papel. A gente recebia centenas de cartas aqui no Rio Ônibus por dia. Hoje a gente, o correio vem aqui, não tem nem trabalho, acho que não passa aqui uma vez por semana. Então, o que é que acontece? A NTU teve presente, ela é uma espécie de Rio Innovation Week do setor de transporte durante mais de 30 anos. Então, me lembro do Otávio, do Dr. Eurico, e de quantos outros participavam que hoje não estão mais aqui, mas nos trazendo essas discussões. Então, eu hoje estou com 60 anos, eu comecei a participar, tinha 20 e poucos anos disso. Então, eu ia aprendendo com a turma que já estava lá, que já tinha mais experiência. Então, o que eu quero deixar assim registrado é essa oportunidade de ver a Ilana, por exemplo, Maria Clara participando, que trabalham aqui no setor e estão aprendendo com a turma da minha geração, que aprendeu com uma geração que já não frequenta mais. Veja lá o presidente, o Edmundo, já é de segunda geração em empresa de ônibus. Então, é bacana ver que coisas que se discutiam lá no passado, hoje, de certa forma, já estão até algumas ultrapassadas. E hoje a gente fala de inteligência artificial, então, coisas que a gente falava 30 anos atrás, pô, se a gente tivesse um computador que pegasse esses dados e desse para a gente assim uma operação ideal que pudesse criar esse raciocínio que a gente tinha que pensar, fazer um monte de contas, utilizar calculadora, tudo. Hoje, o que você levava dias fazendo, a inteligência artificial faz em segundos. Entendeu? Então, a gente, quando fazia apresentação, as primeiras apresentações na NTU eram com transparências. A gente tinha que desenhar a transparência. Depois a gente passou a imprimir a transparência, mas eu ainda levei transparência, ainda levei a apresentação naquele disquete flexível. Sim. Então, hoje, a gente manda um arquivo aqui de não sei quantos mega em um segundo pelo WhatsApp e tudo. Então, é bacana ver essa evolução tecnológica que acompanha a nossa evolução como operadores. Então, o crescimento, a profissionalização de todo um setor passou por isso. E o que eu acho mais importante é ver a nova geração, os netos e bisnetos dos empresários que deram início a tudo isso aí na década de 50, 60, 70, hoje eles estarem participando com grande formação acadêmica, a gente trazendo grandes especialistas, porque antes não tinha nem especialista em transporte público. A engenharia de transporte foi uma coisa criada há 30 anos atrás, mais ou menos, porque não havia um pessoal especializado. Então, a gente hoje entrevista no nosso podcast quantos especialistas em mobilidade, em transporte público e tudo, que não existiam quando a NTU foi criada. Então, é isso, essas inovações tecnológicas, essas preocupações são trazidas. E é muito bom quando eu quando chegava do Rio Novo, achava que o Rio de Janeiro tinha o melhor sistema de transporte do mundo, porque eu não conhecia outros. Então, chegava a conhecer o pessoal de Brasília, conheci o de São Paulo, e a gente foi vendo, olha, a gente tem muita coisa similar, eu tenho muito para aprender com os outros, e eles aprendendo comigo. Então, esse intercâmbio é que é fundamental. Então, eu fico feliz de ver você falando assim, o pessoal, porque faz parte da minha história, de certa forma, da história dessa casa aqui, que vai completar 85 anos. Dos 85 anos, eu estou aqui há 45, então o Rione já era um senhor de meia idade quando eu cheguei aqui para participar, e a gente vê que a coisa continua evoluindo, fases de crise, fases melhores, mas a gente sempre aprendendo e trocando ideias com todo mundo. Então, acho que eventos como os eventos da NTU, como o Rio Innovation Week, e outros que a gente participa por aí, são muito bons para proporcionar isso, discussões sobre aquilo que nos interessa e a gente entender a nossa participação dentro de tudo isso. 40 anos atrás, ninguém estava preocupado com a comunicação, Não, por exemplo. tá. Então, hoje já tem um colégio próprio para Sim, isso. e Então, muita isso é discussão muito bom. envolvida. Foi incrível, muito bom. Então, pessoal, acho que era esse o nosso Sim, objetivo. sim, Chegamos lá a eu falar agradeço. desses dois eventos. Então, agradeço em nome da nossa produção pela sua participação. Obrigada, Paulo. É um prazer estar aqui com você. Estaremos já em breve de novo Em mais um nos podcast. bastidores Tá bom. em mais um podcast. Bom, pessoal, assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast do Rio Ônibus.
Agradecemos a você, ouvinte, por nos acompanhar nesse bate-papo sobre mobilidade urbana. Continue nos acompanhando e fique ligado para não perder o próximo destino. Até a próxima. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.